A vida e morte do apóstolo Paulo, ano 69 de nossa era, parte 1. Saulo, depois Paulo, era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. As Sagradas Escrituras silenciam-se quanto a seus pais. Confira Filipenses capítulo 3, versículo 5. Quanto ao lugar do seu nascimento, tudo indica que seus pais, por motivos desconhecidos, seja por perseguição, seja por guerra, deixaram sua residência no território dos benjamitas e foram morar numa cidade romana, na Cilícia, chamada Tarsus, onde Paulo nasceu. Foi por isso, apesar de ser judeu, que passou a gozar dos privilégios daquela cidade, tornando-se então um cidadão romano. Confira Atos 22, versículo 3. Quanto à sua educação, foi instruído por Gamaliel, um tutor sábio, sobre a lei de seus antepassados. Foi um aluno apto, aprofundando-se nos seus estudos ao ponto de ter um conhecimento muito abrangente do Antigo Testamento. Confira Gálatas capítulo 1, versículo 14. Quanto à lei de Moisés e dos santos profetas, Paulo vivia impecavelmente, e isto segundo a ordem mais rígida do judaísmo. Até aqui, ele ainda não havia sido instruído na lei do Santo Evangelho, e mesmo pelas normas da lei, manifestou um zelo distorcido e perseguia a Igreja de Deus. Participou da morte de Estevão, tomando conta de suas roupas na hora de sua morte. Confira Atos capítulo 7, versículo 58. Depois, munido com cartas dos sacerdotes de Jerusalém, dirigidas às sinagogas de Damasco, autorizando-o a prender todos os homens e mulheres que confessavam o nome de Jesus, o Senhor prendeu o próprio Paulo no caminho a Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo então respondeu: Quem és, Senhor? E Jesus então respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Confira Atos capítulo 9, versículos 1 a 6. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Confira os versículos 7 e 8 de Atos capítulo 9. Na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Através de uma visão, o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. O Senhor lhe disse: Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Foi assim a conversão de Saulo, daí em diante chamado Paulo, um dos principais apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou muito mais do que todos eles. Confira 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Imediatamente depois da sua conversão, começou a pregar o Senhor Jesus nas sinagogas, provando que ele é o Filho de Deus. Confira Atos capítulo 9, versículo 20. Logo em seguida, o Espírito Santo disse aos profetas e mestres em Antioquia, depois de um período de jejum e oração: Separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Assim,
estes enviados pelo Espírito Santo saíram. Confira Atos capítulo 13, versículos 2 a 4. Neste meio tempo, Paulo recebeu dons espirituais do Espírito Santo, possuindo o espírito de discernimento, profecia, línguas e milagres. Confira Atos capítulo 13, versículos 9 e 10, capítulo 19, versículo 11, e ainda 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18, e 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele também teve revelações especiais, sendo arrebatado até o terceiro céu, onde ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Confira 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Além do mais, era adornado por muitas virtudes cristãs, as quais ele praticava com boa consciência, sendo ministro fiel das igrejas, amando até a morte, como ele próprio disse: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Confira 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ele não era avarento, e de uma disposição benevolente ele era, achando inclusive melhor trabalhar com suas próprias mãos do que viver à custa da igreja, caso isto prejudicasse a obra do evangelho. Confira Atos capítulo 20, versículo 34. Ele enfrentou e venceu pelo poder da palavra de Deus os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e também os falsos profetas de sua época. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbil, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda a sinceridade. O que ele sofreu em 7 grandes viagens por terra e mar ao longo de 30 anos, quando viajou para a Judéia, Síria, Ásia, Macedônia, Grécia, Itália, Espanha, França, Alemanha, aliás, para praticamente todo o mundo conhecido daquele tempo, é bem conhecido não apenas pelas Sagradas Escrituras, mas pela história também. Calcula-se que até o tempo da sua primeira prisão em Roma, ele tenha viajado mais de 3.000 milhas germânicas por terra e mar. Tudo por causa do Evangelho, sem falar em muitas outras viagens que fez para fortalecer, despertar e consolar as novas igrejas. Durante estas viagens, ele passou por muita confusão, sofrimento e tristeza nas mãos dos incrédulos. As palavras que o Senhor falou na hora da sua conversão foram cumpridas até o último ponto quando disse: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Confira Atos capítulo 9, versículo 16. Logo depois de batizado, seu zelo pela verdade começou a manifestar-se em Damasco, onde provou para os judeus que Cristo, o Messias, já havia vindo. Com isso, resolveram matá-lo. Foi preciso escapar da cidade num cesto, que baixaram pelo lado de fora do muro. Confira Atos capítulo 9, versículo 24 e 25. Mais tarde, quando chegou a Icônio com Barnabé, seu companheiro de viagem, os judeus agitaram os gentios contra eles, fazendo com que tentassem matá-los. Confira Atos capítulo 14, versículos 2 a 5. Fugiram para Listra, onde curaram um aleijado. Alguns judeus de Antioquia e Icônio foram para lá e agitaram o povo ao ponto de apedrejarem o apóstolo Paulo, a quem há poucas horas haviam adorado como se fosse um deus. Achando que Paulo estivesse morto, foi arrastado para fora da cidade. No entanto, enquanto os discípulos estavam em volta dele, levantou-se com vida. Confira Atos capítulo 14, versículos 19 e 20. Depois, viajando com Silas, em Filipos, livraram uma moça de um espírito de adivinhação.
Presos, Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão interior, seus pés seguros no tronco. Mas de noite o Senhor mandou um terremoto, de tal forma que as portas da prisão abriram-se e seus pés foram soltos do tronco. Foi assim que Paulo e Silas foram libertos, o que resultou na conversão do carcereiro da prisão, que aceitou a fé e foi batizado. Confira Atos capítulo 16, versículos 22 a 36. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Mas não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Confira Atos 17, versículos 1 a 7. Depois de escurecer, os irmãos enviaram estes 2 apóstolos para Bereia. Depois, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria. Mas visto que a questão é de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Confira Atos capítulo 18, versículos 12 a 16. Enquanto Paulo estava em Cesareia, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que tomando o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e os pés, dizendo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo essas palavras, os irmãos rogaram a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Oh, que linda decisão, não é mesmo? Confira Atos capítulo 21, versículos 10 a 13. Em outra ocasião, discursando do alto de uma escada em Jerusalém, fazendo a sua própria defesa, os judeus perderam a paciência e começaram a jogar terra ao ar. E gritavam: tira da terra tal homem, não convém que viva. Confira Atos 22, versículo 22. Com isso, o amarraram para ser açoitado. Ele só se livrou deste castigo pelo fato de ser cidadão romano. Confira Atos capítulo 22, versículos 25 a 29. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Confira Atos capítulo 23, versículos 1 e 2. Na noite seguinte, apresentando-se-lhes o Senhor, disse Paulo: tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Confira versículo 11 de Atos capítulo 23.
Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Confira o versículo 12 de Atos 23. Mas sendo advertido desta emboscada por seu sobrinho, Paulo entrou em contato com o comandante da fortaleza e foram tomadas providências, sendo escoltado na 3ª hora da noite para Cesareia, onde se encontrava Félix, o governador. Confira os versículos 16 a 33 de Atos capítulo 23. Félix o manteve no pretório de Herodes até seus acusadores chegarem. Confira versículo 35 de Atos capítulo 23. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo o lugar, ó excelentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado, continua ele, que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos e até intentou profanar o templo. Por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, tirou-o de nossas mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e, dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo aquilo de que o acusamos. Os judeus também o acusavam, dizendo serem estas coisas verdadeiras. Confira Atos capítulo 24, versículos 1 a 9. Estas acusações não eram verdadeiras, embora com elas tentassem conseguir a morte de Paulo. A prova disso está nos versículos já citados nos Atos dos Apóstolos, bem como na defesa que Paulo apresentou depois. Confira versículos 10 a 21 de Atos capítulo 24. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, mas, querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Confira versículo 27 de Atos capítulo 24. 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os dirigentes dos judeus compareceram perante ele contra Paulo. Rogaram-lhe pedindo, como favor contra Paulo, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto disse: alguns dos vossos dirigentes desçam comigo e, se neste homem houver algum crime, acusem-no. Confira Atos capítulo 25, versículos 1 a 5. Quando chegaram, apresentaram muitas queixas pesadas contra Paulo, as quais não conseguiram provar. Com poucas palavras, Paulo se defendeu, provando conclusivamente que não cometeu crime algum contra a lei dos judeus, contra o templo e nem contra César. Sendo enganosamente indagado por Festo se ele estava disposto a ir a Jerusalém para ser julgado, ele corajosamente respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito sabes bem. Se fiz algum mal, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Confira Atos capítulo 25, versículos 10 e 11. Depois disso, Paulo foi interrogado pelo rei Agripa, na presença de Festo. Sua defesa fez com que Festo, que era amigo dos judeus, exclamasse: estás louco, Paulo?
Agripa, no entanto, disse que as palavras de Paulo quase o convenceu a ser um cristão. Também disse que não achava crime algum em Paulo, pelo qual devesse ser condenado à morte. Dirigindo-se a Festo, completou: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Confira Atos capítulo 26, versículos 1 a 32. Foi resolvido então que Paulo fosse à Itália de navio para ser julgado por César. Para esta finalidade, ele e alguns outros presos foram entregues a Júlio, um centurião da corte Augusta. Depois de embarcar em Adramítio, passaram abaixo de Chipre, Cilícia, Panfilha e outros países. Quando chegaram a Mirra, na Lícia, pegaram outro navio de Alexandria com destino à Itália. Por muitos dias navegaram vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido. O vento não lhes permitindo ir mais adiante, navegavam então abaixo de Creta, à altura de Salmone. Costeando-a com dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Confira Atos capítulo 27, versículos 1 a 8. Foi aqui que Paulo os advertiu: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no dono do navio do que nas palavras de Paulo. Confira os versículos 10 e 11 de Atos 27. Resolveram então embarcar para Fenice, um porto de Creta, para passar o inverno. Levantaram âncora e foram costeando a ilha de Creta. Confira os versículos 12 e 13 de Atos 27. O navio, levado por um pé de vento, ficou desgovernado por causa desse pé de vento. Passaram abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda. Confira os versículos 16 e 17 de Atos 27. Depois, durante muitos dias, não viram sol nem estrelas de tão violenta que era a tempestade. Perderam toda a esperança de se salvarem. Leia o versículo 20 de Atos capítulo 27. Neste meio tempo, Deus mandou um anjo em uma noite para falar com Paulo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César e Deus te deu todos os que navegam contigo. Confira o versículo 24 de Atos capítulo 27. Paulo então animou a todos que se alimentassem para não morrerem de fraqueza, pois o medo deles era tão grande que durante 14 dias ninguém se alimentou. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o começou a comer. Confira o versículo 35 de Atos capítulo 27. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-na no mar, largando também as amarras do leme. Então, içando a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali então o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Confira versículos 39 a 41 de Atos 27. Os soldados resolveram então matar os presos para que ninguém fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, estorvou-lhes este intento. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar então a terra firme. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Confira versículos 43
e 44 de Atos capítulo 27. Os nativos daquela ilha, ao verem uma cobra morder na mão de Paulo, o julgaram um homicida. No entanto, quando sacudiu a cobra no fogo, sem sofrer nada, chegaram à conclusão de que se tratava de um deus. Confira Atos capítulo 21, versículos 3 a 6. Daí, há 3 meses, embarcaram para a Itália num navio que passaram o inverno nesta ilha. Chegaram primeiro a Siracusa, onde ficaram 3 dias, e em seguida para Puteoli, na fronteira da Itália, onde Paulo encontrou alguns irmãos na fé. Ficou com eles durante 7 dias. Também encontrou irmãos em Praça de Ápio e 3 Vendas. Chegando em Roma, o centurião entregou Paulo ao general do exército para ser levado à presença de César. Neste meio tempo, ele foi vigiado por um soldado, estando sempre algemado. Confira os versículos 11, 16 e 20. Todos narrado todas essas coisas com o máximo cuidado. Todos têm feito esse tipo de narração, então, sempre baseando-nos nas Escrituras, para mostrar o quanto este homem piedoso sofreu em suas viagens por terra e mar, para divulgar o santo evangelho. Ele resume tudo isso na segunda epístola à igreja em Corinto, quando escreve: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Confira a 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27. Da primeira epístola aos Coríntios, entendemos que ele foi jogado às feras na arena em Éfeso para ser despedaçado ou pelo menos para lutar com elas, mas Deus o libertou. Os leitores podem ler e julgar, conforme está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, que diz o seguinte: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Quanto à sua prisão em Roma, a maioria dos historiadores concorda que, embora sendo abandonado por quase todos os seus amigos no tempo da sua audiência com César, ele se defendeu tão bem contra as acusações dos judeus que foi solto. Se isto é verdade ou não, não podemos dizer, só Deus sabe. O que sabemos com certeza, no entanto, é que enquanto preso em Roma, ele escreveu uma carta a Timóteo, seu filho espiritual na fé, dizendo que sua hora havia chegado, e disse o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Segundo os registros antigos, Paulo morreu decapitado, a mando do imperador romano Nero, fora de Roma, no caminho que vai à Hóstia, chamado de Via Ostienses, onde os romanos executavam suas vítimas durante o último ano do reinado de Nero, o imperador romano, por volta do ano 69 de nossa era. Meu amigo e minha amiga, uma história realmente muito linda
fantástica que eu tenho certeza que mexe com a vida espiritual de muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, passei praticamente uma tarde inteira tentando gravar esta narrativa, porque realmente Satanás, ele odeia que essas histórias vão ao ar, porque elas são realmente abençoadoras de vidas que estão, de repente, sem esperança, até mesmo com medo da morte, mas que em Jesus podem encontrar essa esperança, porque Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá. Amém? Então, que você guarde no seu coração, na sua mente, essa linda história de fé de Paulo. Aquele que um dia perseguiu a igreja de Cristo, mas que quando se converteu a Jesus, foi um dos maiores apóstolos que já existiu na face da terra. Ele não tinha nenhum desejo de coisas terrenas e temporais. Seu coração era totalmente entregue às coisas de valores espirituais, no que se refere à esperança da vida eterna. Ele sempre tinha este foco. Aqui neste mundo, nada valia para ele, a não ser anunciar a Jesus e colocar o eu dele, Paulo, sempre no pó, para que ele diminuísse e Jesus sempre fosse glorificado e exaltado. Que essa seja também a sua escolha, em nome de Jesus. Muito obrigado pela audiência, pela paciência até o final dessa narrativa. Fiz aqui de coração. É um trabalho simples, mas de todo o coração, pode acreditar nisso. Um beijo no seu coração, fique na paz e até mais. Alexandre Bernardes que vos fala.